Jesus, mestre e amigo das nossas vidas, estamos pedindo, Senhor, a tua permissão para iniciarmos o estudo das obras do Espírito André Luiz, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. Queremos te pedir por todos os lares que aqui estão sendo representados, e em especial, Senhor, por essa tormenta que está nos perturbando a todos nós com preocupações, mas sabemos que tudo está seguindo o curso que deveria seguir, mas misericórdia te pedimos, Senhor. Muito obrigado. Quem gostaria de iniciar a leitura do capítulo 19? Eu posso, Rita. Então, por favor, Ana. Vamos lá, o sopro. Depois de interessantes considerações relativamente à situação dos círculos carnais, Aniceto voltou a examinar nossas necessidades de serviço. Muito amável, Alfredo ponderou. Em virtude da tormenta iminente, poderiam demorar conosco algumas horas, seguindo amanhã ao alvorecer. E com profunda surpresa ouvi-o afirmar: poderão utilizar meu carro até a zona em que se torne possível. Fornecerei condutor adestrado e ganharão muito tempo com a medida. Não podia caber em meu espanto, embora conhecesse as operações dos samaritanos em nosso lar, que empregavam grandes veículos de tração animal em trabalhos de salvamento nas regiões inferiores, e considerasse as dificuldades de vulto que defrontáramos na caminhada longa rumo ao posto de socorro, não supunha possível semelhante condução naquele instituto de auxílio. Interessante, né? Ter um carro, né, pessoal? Cheio. Ele vai explicar mais à frente como é que funciona. Soube mais tarde que os sistemas de transporte nas zonas mais próximas da crosta são muito mais numerosos do que se poderia imaginar, em bases transcendentes do eletromagnetismo. Nosso orientador, que parecia meditar gravemente a situação, observou preocupado. Entretanto, temos serviços urgentes nos círculos carnais. Vicente e André precisam iniciar aprendizado ativo. Alfredo sorriu bondoso, asseverando: quanto a isso, não necessitaremos de maiores cuidados. Há sempre que fazeres em toda parte. Onde houver espírito de cooperação da criatura, existe igualmente o serviço de Deus. Nossos amigos poderiam elaborar conosco ainda hoje nas atividades de assistência. Acompanhar-nos-iam, por exemplo, nos trabalhos da prece, nos quais há sempre muita coisa a fazer e muita lição a aprender. Excelente sugestão, exclamou nosso instrutor. A oração individual ou coletiva é sempre vasto reservatório de ensinos edificantes. Aliás, falou Ismália afetuosa, não devemos demorar, estamos quase na hora. Nesse momento, como se fora chamado de súbito, a lembrança de grave compromisso de trabalho, falou o administrador, dirigindo-se à companheira. É preciso prevenir Olívia e Madalena das providências que se fazem imperiosas para a noite. Necessitaremos a colaboração de mais alguns técnicos do sopro. Temos alguns irmãos em estado grave, tomados de impressões físicas mais fortes. Técnicos do sopro? Indaguei assombrado antes que Ismália pudesse fazer qualquer observação referente aos serviços. Sim, meu amigo, respondeu Alfredo atenciosamente. O sopro curador, mesmo na terra, é sublime privilégio do homem. No entanto, quando encarnados, demoramos-nos muitíssimo
a tomar posse dos grandes tesouros que nos pertencem. Comumente, vivemos por lá tempo com a fantasia, acreditando ou alimentando desconfianças. Se puder compreender entre as formas terrestres, poderia criar no mundo mais eficientes processos suproterápicos. Mais semelhante patrimônio está à disposição de qualquer espírito encarnado? Perguntou Vicente, compartilhando minha surpresa. Nosso interlocutor pensou alguns instantes e respondeu atencioso. Como passe que pode ser movimentado pelo maior número de pessoas com benefícios apreciáveis. Também um sopro curativo poderia ser utilizado pela maioria das criaturas, com vantagens prodigiosas. Entretanto, precisamos acrescentar que, em qualquer tempo e situação, o esforço individual é imprescindível. Toda realização nobre requer apoio sério. O bem divino, para manifestar-se em ação, exige boa vontade humana. Nossos técnicos do assunto não se formaram de pronto. Exercitaram-se longamente, adquiriram experiências a preço alto. Em tudo há uma ciência de começar. São servidores respeitados pelas realizações que atingiram. Ganham remunerações de vulto e gozam enorme acatamento, mas para isso precisam conservar a pureza da boca e a santidade das intenções. Quer falar alguma coisa, Rita? Então, hoje não é comum a gente ver o passe do sopro, mas isso já existiu. Eu até me lembro que há uns anos atrás eu conversei com um senhor, que ele era mais antigo no movimento espírita, e ele falou que no Rio ele chegou a ver um médium que aplicava esse passe do sopro. Mas é muito difícil para nós encarnados, porque requer, como ele diz aqui, uma pureza da boca. E não é só pelo que sai, também pelo que entra pela boca. Então, o falar, a forma de se alimentar, a questão do pensamento, essa pureza, né, que ele diz, essa santidade das intenções. E isso foi acabando. Eu me lembro que ele ainda comentou que, na época que ele viu esse passe do sopro, a tuberculose não tinha cura. Então, esse senhor aplicava o passe, ele botava um lencinho à frente assim e soprava para não ter esse contato. Mais próximo, né? Quem quiser entrar na internet, a gente consegue ler sobre essa técnica, porque tem um passe do sopro frio e o passe do sopro quente. Mas eu acredito, eu não tenho informação, mas eu acho que não conheço nenhuma casa espírita que mantenha esse tratamento, né? Acho que agora não é mais necessário. Mas ele diz aqui, o espírito diz, o instrutor, que qualquer um poderia, e seria de grande vantagem. Agora, o difícil seria encontrar uma pessoa que vivesse nessa pureza da boca e da santidade das intenções. Isso não é nada novo, ele até vai falar mais à frente que Jesus já aplicava também esse tipo de passe, né? Quando Jesus curou o cego, que ele pega ali aquela laminha, né? Aquele lodo que ele cospe e passa no olho. Imagina que saiu, né, naquele cuspe de santidade ali, de material de cura para curar o cego. Isso não é novo, isso está na Bíblia. Ele vai falar isso mais à frente. Agora, se alguém tiver mais alguma informação, eu só sei até aqui, essa parte. De repente, se alguém quiser contribuir com alguma informação. Eu nunca tinha ouvido falar sobre esse passe, não. Mas eu acho bem complicado, né? Porque para você ter uma santidade, né? Boas intenções, a pureza da boca, é bem complicado, porque nós somos tão desequilibrados, né? É muito difícil. No Missionários da Luz, André vai fazer
vai trazer muitas informações sobre o passe. Aí ele vai contar que tem alguns requisitos da equipe espiritual para trabalhar no passe que são assim imprescindíveis. O espírito precisa ter essas virtudes, vamos chamar assim. Já para os encarnados, o que vai valer mesmo é a nossa intenção, a nossa boa vontade. Agora, para um passe de sopro, até quem é médium de cura, por isso que a gente quase não vê, o médium de cura ele é muito exigido, ele é muito atacado espiritualmente também. Então, o médium de cura precisa ter a mente, né? Pensamento voltado para o bem, as ações, então, a questão da alimentação, a questão da preservação do corpo físico, porque nós somos pequenos suicidas, né? Nós cometemos pequenos suicídios, diz o André. Quando a gente se enraivece, quando a gente se destempera e por aí vai. Então é muito difícil manter esse equilíbrio para conseguir aplicar um passe de sopro. Por isso que eu, pelo menos, só ouvi dizer. Nunca peguei, nunca soube de nada. De repente, até ainda existe num centro, assim, no interior do Brasil, mas eu não tenho mais informações. Se ninguém quiser falar nada, vamos continuar, Ana. Vai ficar só na teoria mesmo. Compreendendo o interesse que suas palavras despertavam, continuou o administrador depois de pequena pausa. Nos círculos carnais, para que o sopro se afirme suficientemente, é imprescindível que o homem tenha o estômago sadio, a boca habituada a falar o bem, com abstenção do mal, e a mente reta, interessada em auxiliar. Obedecendo a esses requisitos, teremos o sopro calmante e revigorador, estimulante e curativo. Por intermédio dele, poder-se-á transmitir também na crosta a saúde, o conforto e a vida. Bem poderoso, né? Esse sopro também, com uma pessoa dessa, né? Que é muito difícil, né? É verdade. Porque não é só não falar, é não pensar também. Porque às vezes a boca não vai articular a palavra, mas o pensamento. Não é? Então, como ele diz aqui, ó, tem um estômago sadio. Então, a alimentação tem que ser bem equilibrada. Já fui reprovada. Nada de carne. Provavelmente nada de carne, porque a carne é um veneno, porque ela exala odor, ela apodrece no estômago, então, nada de carne. Aí ele diz, e a mente reta? Difícil manter a mente reta, porque durante o dia, à noite, nós somos bombardeados o tempo inteiro. Nós estamos fazendo juízos de valor. A mente da gente como diz os espiritualistas, um macaquinho, né? Solto dentro de uma loja de vidro. Está sempre o tempo todo pulando para lá e para cá. Muito complicado. Então, é difícil. E outra coisa, interessada em auxiliar. Isso tem que ser muito sincero. Então, os requisitos são bem altos, né? Por isso que a gente eu só ouvi dizer, por conta disso, dessas exigências. São imprescindíveis, senão não tem um médium curador. A gente quase não vê mais médium curadores, né? Realmente curadores. Então, continuando. E como Vicente e eu não pudéssemos ocultar a perplexidade, Alfredo considerou: isso não é novo. Jesus, além de tocar naqueles a quem curava, concedia-lhes por vezes o sopro divino. O sopro da vida percorre a criação inteira. Toda página sagrada comentando o princípio da existência refere-se a isso. Nunca pensaram no vento como sopro criador da natureza? Quanto a mim, desde o ingresso em Campo da Paz, quando fui ali recolhido em péssimas condições espirituais, tenho aprendido maravilhosas lições nesse particular. Tanto assim que, chefiando este posto,
tenho incentivado, com as possibilidades ao meu alcance, a formação de novos cooperadores nesse sentido, oferecendo compensações aos que se decidam iniciar a tarefa de especialização, nem sempre fácil para todos. Eu estou achando interessante como tem coisa, né, para ser estudada, para ser trabalhada no mundo espiritual, né, Rita? Tem coisas que nós nem sonhamos, nem né? Pensamos. Nem imaginamos. Agora você vê, né? Lá precisa muito estudo para trabalhar nessas áreas de socorro. Não basta só a boa vontade. A Joana fala isso há uns 10 anos atrás, ela trouxe uma mensagem falando disso. E a pessoa precisa da boa vontade, é claro, mas ela tem que se especializar naquilo em que ela vai se dedicar. Ela precisa conhecer aquela área. Você vê que ninguém chega lá assim, voluntariamente. André e Vicente, eles vão começar todo um processo de estudo, de aprendizado, para poder colaborar, poder trabalhar. Não é só a boa vontade. Ele tem que ter muita dedicação, coração. Muita dedicação, muito estudo também, que eles estão estudando. Parece que não, mas eles estão. Eles são estagiários, os dois. Disciplina, né? Uma disciplina bem... Porque se nós formos pensar, no corpo físico, você ainda consegue guardar os seus maus pensamentos, né? Porque você não vai ter a expressão verbal. Agora, quando você está desencarnado, tudo que você pensa é físico. Você lembra que a gente já leu nos capítulos atrás que André se viu brilhando? Quando dilatou os olhos dele, ele se viu, ele até se emocionou, ajoelhou. Então, isso vai aparecer quando a gente desencarnar. O espírito vai olhar assim e vai dizer, aquele ali está sem luz nenhuma. A gente até vai se assustar. É verdade. Jesus. Nem fala. A esse tempo, Ismália recebia algumas colaboradoras de importância que se preparavam para a tarefa. Impressionado com o que ouvira, acompanhei de perto as providências que se organizavam. Encontrando-me, porém, mais a sós com Aniceto, transmiti-lhe minha enorme surpresa, respondendo-me ele, então, em tom confidencial. Esquecem-se vocês de que a própria Bíblia, aludindo aos primórdios do homem, narra que o Criador assoprou na forma criada, comunicando-lhe o fôlego da vida. Referindo-nos aos nossos irmãos encarnados, faz-se preciso reconhecer, André, que, mesmo partindo de homens imperfeitos, mas de boa vontade, todo sopro com a intenção de aliviar ou curar tem relevante significação entre as criaturas, porque todos nós somos herdeiros diretos do divino poder. Aliás, eu vou dar uma parada, Ana. Vou dar uma parada aqui para trazer um exemplo disso aqui. Quando a gente era pequeno, e nós fizemos isso também com os nossos filhos. Quem é da minha geração deve ter feito. Quando a criança se ralava e a gente vinha para botar um remédio que ardia, o que a mãe fazia? Soprava. A criança cai, aí está ardendo, a gente abanava, a gente soprava. A gente sopra a comida da criança. Quer dizer, eu nunca soube de ninguém que morreu de infecção generalizada porque a mãe ou alguém soprou em cima daquela feridinha. Porque a intenção nossa era o quê? De aliviar a dor daquele ser, daquela criatura. A mãe, às vezes, pegava saliva mesmo e passava para... Então, isso aí é a comprovação de que existe mesmo esse passe de sopro, mesmo se a gente saber naquela época que a gente estava fazendo. Duvido
que quem é mãe ou pai não tenha soprado. Eu me lembrei também, Rita. Minha tia me levava num centro de Umbanda, né? A Umbanda fazia muito. Aí, no final, né? O médium, né? Que estava ali dando a comunicação, ele sopra, só que tem que ele Dava uma usa baforada, né? do cachimbo, do charuto. Também é uma forma de passe. É uma forma de passe, né? Mesmo que eles não soubessem, né? Quer dizer, nós, né, não sabíamos, mas o espírito que estava lá, naquela forma, mais assim, está me faltando a palavra, mais rústica, vamos dizer assim, soprava, ele sabia o que estava fazendo, era um passe de sopro. E quantas curas, né? Então ele vai dizendo aqui, somos herdeiros diretos do divino poder. Ô, Rita. Oi, fala. Ô, Rita, eu estava aqui pensando que você estava conversando, aí veio o Chico Xavier, quando ele era pequeno, né, da mãe dele, ficava soprando para ele lamber a ferida daquela madrasta, né? Sim. Aí Do filho dela. Da madrasta não, da madrinha. A da madrinha. Aí estou aqui pensando, vocês estão comentando, tá vendo essa imagem do Chico Era Xavier. para ele lamber. Lamber e ela soprando, a mãe dele soprando para poder, né? Mas eles fizeram como que colocaram uma capa, vamos dizer assim, uma proteção, né? Sim. Para que se curasse, para que Chico pudesse ter uma semana de paz. Porque estava perto. A preocupação da mãe do Chico é que ele tomasse uma surra e a madrinha quebrasse o braço dele, o braço da psicografia. Como é importante, né? O espírito bondoso, né? Atuando, né? Na cura para nós ajudar, né? Porque a espiritualidade promoveu aquela uma simpatia, né? Ele teria que lamber aquela ferida, movimentou ali as energias, o medicamento, colocou ali, protegeu o Chico também, né? Então, e se curou, tanto que ele diz na biografia, em várias biografias, que ele teve uma semana sem ganhar surra. A madrinha até tratou ele bem. Isso também foi bom você lembrar, Aline. Eu achei interessante. Fala, Eliane, pode falar. É isso, aí você estava comentando, você e a Rita, aí estava vendo essa imagem do Chico Xavier, pensando nele aqui, chegando para falar sobre isso, a lembrar dele. Muito Eu importante. achei interessante também, ele quando comenta assim, ó, nunca pensaram no vento como sopro criador da natureza, quando o vento, ele espalha as sementes, pólen, espalha os pólen. Né? A gente não tem nem essa... Não pensa. A gente só quando pensa o vento, ele tira os miasmas, quando venta assim, a tempestade, tudo isso é importante. Os raios também, tudo isso é importante. Não é à toa, não tem nada à toa, avulso na criação. Tudo tem um motivo e uma lógica. Vamos continuar, então, se ninguém quiser falar mais nada. Então, aliás, é necessário observar também que não estamos diante de uma exclusividade. Você, por certo, passou muito ligeiramente pelo nosso Ministério do Auxílio. Temos ali grande instituto especializado nesse sentido, onde nobres colegas se votam a essa modalidade de cooperação. No plano carnal, toda boca santamente intencionada pode prestar apreciáveis auxílios, notando-se, porém, que as bocas generosas e puras poderão distribuir auxílios divinos, transmitindo os fluidos vitais de saúde e reconforto. Esperava que Aniceto prosseguisse mostrando-me as qualidades magnéticas do sopro, mas Alfredo acercara-se de nós, operoso e solícito, exclamando: estamos no momento destinado aos trabalhos de assistência e oração.
Segui-lo-emos com prazer, respondeu nosso instrutor sorrindo. Era necessário interromper a lição atendendo a deveres diferentes. Muito interessante esse capítulo. Né? Né, pessoal? É muito interessante. Quem quiser se aprofundar na internet tem. Acho que naquele livro O Passe, do Jacó de Mello, também tem. Eu não tenho certeza. Porque ali é um tratado sobre o passe, né? Mas eu tenho certeza. A gente lembra aquela parte que Jesus fala, né? Ter cuidado do que sai do nosso coração pela verbalização. E o que né? mata não é o que entra pela boca. E quantas coisas não saem pela nossa boca, né? Muita coisa. Meu Deus. Há que se fazer uma dieta mental e verbal. Defesa contra o mal. Gente, vocês podem participar, falar, viu? Se quiserem discordar de tudo. Não é, o estudo não é somos só eu e Ana, não. Pode falar, discordar. Defesas contra o mal. Precisa também ter um preparo bem físico também, né? Preparo físico. Precisa ter saúde, né? Saúde, Alimentação. Pode ser nem tão pouca que te deixe desnutrido, nem exagero. O problema é que a gente não tem meio termo. A maioria não tem meio termo. Quando come, come demais. Quando bebe, bebe demais. Quando fala demais. Quando se fala demais. É porque falta disciplina mesmo. Disciplina, com certeza. No passe, por exemplo. Sim. É importante. Por exemplo, quem se candidata a um trabalho desse tem que ter, como é que se diz? Preencher certos requisitos. Até no passe. O que acontece no passe? Qualquer casa espírita. Com o tempo, por isso que é bom a gente sempre fazer um curso. Essa palavra curso está meio fora, não está bem adequada, mas a gente se reciclar mesmo. Porque a gente vai entrando no automatismo. Aí você esquece a importância do passe, cuidado que você tem que ter naquele dia, na reunião mediúnica, tudo isso tem. A gente tem que ter cuidado com a comida, com o que pensa, com o que fala. São certos cuidados, até para que a gente possa ser um instrumento útil na mão da espiritualidade. Se vocês puderem, procurem no Missionários da Luz o capítulo que o André vai falar sobre o passe. Aí ele fala que a equipe espiritual que trabalha no passe é altamente especializada, não basta querer um espírito, como acontece com nós encarnados. Eu quero trabalhar no passe. A gente vai lá e aplica um passe. Mas para os espíritos, não, são espíritos altamente qualificados para aquele trabalho. É importante a gente conhecer como fosse uma equipe, né? É uma equipe. É uma equipe como você estivesse entrando numa sala de cirurgia normalmente. Cirurgia, sim. E a pessoa tem que ter muito cuidado, porque não só na sala de passe, na sala de reunião de educação mediunidade, porque ali já ocorre a higienização do tratamento dos encarnados, desencarnados que vai ser socorrido. Aí muitos ainda comendo biscoito nas salas, um desrespeito muito grande. Então, acho que eu sou muito meia crítica sobre isso. A conversa também. Né? Também conversa, tem que ser muito vigilante. O ideal seria que a gente praticamente nem conversasse. Boa noite, tentasse. Eu acho que a sala de passe da reunião de educação e mediunidade deveria abrir somente na hora que o coordenador chegasse, para não ter esse negócio de comer biscoito, porque nós temos que respeitar a sala da educação. Ali é um tratamento, né? É um tratamento. Ali vem estão espíritos de tudo quanto é tipo, né? Eu estou falando altamente enfermos, altamente perturbados. Isso. É como nós no hospital, né? Por exemplo, a pessoa está na sala de espera do hospital com dor. Isso, é por isso que estou me colocando. Essa alta e risinho começa a te incomodar.
E é como se estivesse desrespeitando os mentores espirituais até dentro da própria sala, porque o que Mas você aí, por isso que chama-se educação da mediunidade. eu sei. Por isso que eu Não, porque entra no automatismo, a gente esquece que está dentro de uma casa religiosa. Vou abrir um parêntese aqui. A questão da roupa também. Claro que a gente não está sendo aqui puritana, mas a questão da roupa é importantíssima. Tem irmãos encarnados e irmãs de tudo quanto é tipo ali, estão espíritos doentes. Os sãos não precisam de médico. Então, quem está ali? Quem está doente, quem está enfermo. Então, a roupa também é importante. Quando eu coordenava a reunião mediúnica, eu procurava chegar em cima da hora mesmo. De propósito, porque eu não tenho contato com ninguém. Eu já chego e já vou direto para a sala, porque você não fica ouvindo nada. Então, você não se contamina, para ficar o mais neutro possível. Porque, às vezes, a pessoa vem, te conta alguma coisa, te conta outra, e você acaba se envolvendo em certas situações. Então, você chega ali mais neutro possível. O ideal é que a gente chegasse em oração e sem muito risinho. Claro que se cumprimentar falar uma amenidade, mas riso alto. Como a Eliane falou, biscoito na sala, o barulho, tudo isso é um complicador. eu comentei isso. Porque você não participava dia de terça-feira por causa do estudo, dava uma confusão. Porque o as pessoal pessoas saía esquecem. do estudo e ia para a sala mediúnica. Gente, que desespero. Porque a pessoa esquece que a reunião mediúnica começa antes de você entrar no centro espírita. Quando você está na sua residência, você já está participando da reunião mediúnica. Por isso que requer uma certa vigilância. Porque as obras espíritas dizem que o espírito é posto próximo, que ele não fica colado com a pessoa, não fica o dia inteiro colado, não é uma ligação física, mas você já fica em sintonia com aquele espírito que você vai dar passividade. Então, às vezes, é um irmão que está doente, está enfermo, está pensando enfermo mentalmente, enfermos de tudo quanto é tipo, desencarnou com doenças graves. Então, o médico precisa ficar vigilante. Então, a reunião mediúnica começa muito antes da gente chegar na casa espírita. Então, quando a pessoa entra na casa espírita, numa reunião de estudo, ela tem que ficar vigilante. Porque, às vezes, irmãos que estão ali perturbados vão se aproximar e você vai acabar dando passividade sem perceber. Porque tem certos tipos de passividade que o médium nem percebe, são tão sutis que o médium nem percebe. Aí sai uma confusão, é complicado. Então, o médico precisa ficar bem vigilante. E o coordenador também, até para cortar, se vê que a coisa está extrapolando, porque pode haver uma perturbação. Às vezes está tudo bem, a pessoa falou uma palavra para outra, para a colega do lado, e a pessoa ouviu de outro jeito. Já criou-se um mal-estar ali. Então, tem que ficar muito atento. Nós estamos dentro de uma casa religiosa, as pessoas esquecem. Como não tem ritual, não tem ritos, não tem cerimonial, a pessoa esquece que ali é uma casa religiosa. Por isso, cuidado com a roupa, cuidado com a conversa. A gente está todo mundo em tratamento ali. Na hora da reunião pública. A pessoa, eu vou só tomar o passe. Não, você está sendo tratado antes. Na reunião pública, os médiuns videntes percebem irmãos que anotam, irmãos que preparam medicação, irmãos que já estão aplicando um passe ali. Ali é tratamento também. Imagina uma reunião desequilibrada. Como é que vai ser? Vai dar mais trabalho para a espiritualidade, mais do que já dá. Então é isso, até fugir do assunto. Voltando. Vamos então. Vamos então. Tá bom.
Se ninguém quiser, eu posso ler. Ah, então, por favor. Vamos lá. Já sabem que eu tenho uma cachorrada aqui. Qualquer coisa. Vamos lá. Defesas contra o mal. Descemos as escadarias e, em frente dos muros altos, pude observar a extensão das defesas do soberbo edifício. Aquela construção grandiosa era muito mais importante que a de qualquer castelo antigo transformado em fortaleza. Novamente, no exterior, podia detalhar a visão panorâmica com mais exatidão. Reconhecia agora que entráramos por um baluarte avançado, identificando a imponência da construção majestosa. Apresentavam-se-me as linhas gerais com nitidez. Impressionavam-me, sobretudo, as fortificações. Via a torre de mensagem consagrada por certo serviço de resistência. O baluarte agudo, elevando-se acima dos fossos que deixavam transbordar a água corrente, a torre de vigia, esbelta e alterosa. Observei o caminho da ronda, a cisterna, as seteiras e, em seguida, as paliçadas e barbacas, refletindo na complexidade de todo aquele aparelhamento defensivo. E as armas? Identificava-lhe a presença na maquinaria instalada ao longo dos muros, copiando os pequenos canhões conhecidos na terra. Entretanto, vi com emoção, no cume da torre de vigia, a enorme bandeira de paz, muito alva, tremulando ao vento como largo penacho de neve. O administrador percebeu a estranheza que se apossara de Vicente e de mim. Já sei a impressão que a nossa defesa lhes causa, disse Alfredo, detendo-se para explicar. Fixando-nos o olhar muito lúcido, continuou. Naturalmente, não imaginavam necessárias tantas fortificações, conforme veio nossa bandeira é de concórdia e harmonia. No entanto, é imprescindível considerar que estamos em serviço que precisaremos defender em qualquer circunstância. Enquanto não imperar a lei universal do amor, é indispensável preserve o reinado da justiça. Nosso posto está colocado aqui igualmente como ovelha em meio de lobos. E, embora não nos caiba efetuar o extermínio das feras, necessitamos defender a obra do bem contra os assaltos indébitos. As organizações dos nossos irmãos, consagrados ao mal, são vastíssimas. Não admitam a hipótese de serem todos eles ignorantes ou inconsequentes. A maioria se constitui de perversos criminosos. São entidades verdadeiramente diabólicas. Não tenham disso qualquer dúvida. Inclusive, falando dessa parte aqui, a gente pensa nessa questão da ignorância como no sentido de intelectual, onde, na verdade, a gente percebe, né, que eles são bem desenvolvidos intelectualmente, né? E altamente organizados. Exatamente. Naquele livro, tem hierarquia e tudo. Sim, naquele livro. Isso. Você mostra bem. Exato. Em qualquer livro que a gente vê que eles organizam, eles são bem organizados, inclusive, né? E a gente não pode ser ingênuo. Esses irmãos que são mesmo os trevosos, que ele diz aqui, são altamente inteligentes. Porque tem pessoas que erram por ignorância, normal. Nós erramos muitas vezes por ignorância. Mas há irmãos que são pervertidos no mal e são altamente inteligentes. Uhum. Altamente perversos também. São espíritos que vão precisar de muito tempo para... São espíritos bem velhos, né? Bem antigos e que vêm nessa constância do mal. E quando eles se reúnem, a organização é muito bem feita. São falanges, como ele diz aqui, né? São entidades verdadeiramente diabólicas. Uhum. Então, a gente não pode ser inocente, bobinho, né? E achar que não existe organização, Não existe. Tem grande acesso a nós, né? Esse posto de socorro, ele está ali bem no umbral médio para grosso.
Ele está bem próximo da crosta. Então ele disse: somos como ovelhas meio de lobos, cercado de lobos. Então eles são muito atacados. Esse posto de socorro, a gente vai ver que eles são muito atacados. Vamos continuar então. Vamos lá. Deus meu, exclamou Vicente admirado, mas por que se organizam deliberadamente para o mal? Não sabem, porventura, que todos os patrimônios universais pertencem à majestade divina? Não reconhecem o soberano poder? Ah, meu amigo, falou Alfredo em tom grave. Fiz as mesmas perguntas quando aqui cheguei pela primeira vez. As respostas que tive foram incisivas e concludentes. Poderíamos, Vicente, formular na crosta as mesmas interrogações. Os criminosos que fazem as vítimas da guerra, os exploradores da economia popular, os avarentos misérrimos dos sedentos, os sedentos de injustificado predomínio e os vaidosos cheios de fatuidade sabem, tão bem quanto os nossos adversários daqui, que tudo pertencem a Deus, que o homem é simples usufrutuário dos dignos bens. Não ignoram que os antepassados foram chamados à verdade e à conta pela morte, e que estão seguindo os mesmos caminhos. Entretanto, atormentam-se na crosta como verdadeiros loucos, amontoando possibilidades para a ruína e abusando das oportunidades mais santas. Aqui se verifica a mesma coisa. Querem dominar antes de se dominarem, exigem antes de dar e entram em perene conflito com o espírito divino da lei. Estabelecido o duelo entre a fantasia deles e a verdade do Pai, resistem às corrigendas do Senhor e transformam-se estes desventurados em verdadeiros gênios da sombra, até que um dia se decidem a novos rumos. Intrigado com as profundas observações, perguntei: mas como explicar as bases de semelhante atitude? Na terra, compreendemos certos enganos, mas aqui, o generoso interlocutor não me deixou terminar e prosseguiu. Na crosta, nossos irmãos menos felizes lutam pela dominação econômica, pelas paixões desornadas, pela hegemonia de falsos princípios. Nessas zonas intermediárias, a mente terrestre, temos tudo isso em identidade de condições. Entre as entidades perversas e ignorantes, há cooperativas para o mal, sistemas econômicos de natureza feudalista, baixa exploração de certas forças da natureza, vaidades tirânicas, difusão de mentiras, escravização dos que se enfraquecem pela invigilância, doloroso cativeiro dos espíritos falidos e imprevidentes, paixões talvez mais desordenadas que as da terra, inquietações sentimentais, terríveis desequilíbrios da mente, angustiosos desvios do sentimento. Em todo lugar, meu amigo, as quedas espirituais perante o Senhor são sempre as mesmas, embora variem de intensidade e coloração. Lívia, eu estava pensando aqui que os crimes, os maiores crimes são feitos por pessoas muito inteligentes, que têm uma intelectualidade muito extensa, né? Aí é que a gente vai vendo, como ele vai falando aqui, aí deu para até lembrar sobre essas questões, né? E também a gente tem que lembrar que aqueles que estão também em postos de presidência, né? De primeiro-ministro de país, eles estão também muito assediados por esses grupos trevosos. A maioria está obsidiado. E quase no processo de subjugação. Ficam muito fascinados. Eles ficam tanto que às vezes há crimes que acho que a pessoa, quando cai em si, ela se mata logo depois. A gente pode ver agora pelo Putin a fascinação. Sim, porque não tem lógica, né? É como o André, o Vicente faz a pergunta: como entender uma coisa dessa? Mas e o orgulho? Né? E a pessoa, às vezes, comete certos crimes que ela não vai nem usufruir daquilo. Porque a gente vai deixar o corpo de uma hora para outra. Nada que a gente tem não
vai com a gente, não vai o poder. Mas parece que tem que, enquanto está aqui, tem que sugar tudo. A gente está muito atrasado. Eu me lembrei, eu me lembrei da casa transitória, onde que a André fez uma participação quando ela foi atacada pelos espíritos trevosos. Vai ser atacada agora. Vai ser atacada agora. Boa noite, pessoal. Boa noite. É um bom exemplo dessa questão que eles falam da segurança, a gente vive no próprio Galileia, né? Quantas vezes nas reuniões de desobsessão, o João se pronunciando com os espíritos fala, não, você não vai embora mais, você não vai sair daqui, entrou, não sai, ou então você não vai poder entrar, isso tudo faz parte da proteção até da nossa casa, né? É como se fosse um muro espiritual dando proteção ali. A casa também é muito atacada, né? A gente está literalmente na crosta, né? Esse posto avançado no plano espiritual também. Então tem que ter realmente esse tipo de força. Tem muito mais coisa entre o céu e a terra que a gente nem imagina, né, dona Rita? Há uma faixa magnética. Alguns relatos de livros, né, que a gente já leu, que tem irmãos mesmo, tem lanceiros, tem irmãos africanos, tem irmãos da mata, tem vários irmãos. São trabalhadores nesse campo da proteção, da segurança. E a gente precisa mesmo, né? Porque são levados na casa espírita, dependendo da reunião, espíritos muito trevosos. E se não fossem tratados antes, o médium nem existiria. Então, a gente não sabe. Por isso, voltando ao que a gente estava falando antes, o cuidado que o médium precisa ter na reunião mediúnica. Até para manter a segurança também, porque essa segurança vai depender da seriedade do centro. Porque senão eles criam brechas, né? É igual numa guerra. Vão criando flancos e o inimigo vai penetrando. Porque eles acham que estão invadindo a casa. Pelo contrário, né? É permitido que eles entrem. Mas na cabeça deles, eles até dizem, né, na reunião mediúnica, não, eu entrei aqui porque eu quis. Não entrou porque quis, entrou porque foi permitido que eles entrassem. Por isso que eles não conseguem sair. Porque não é permitido que eles saiam. Até a questão, o irmão Cláudio aí estava falando, a questão das bolsas que ajudam às sexta-feira. Existe, desde o momento que foi criado esse serviço, esse trabalho lá no centro, os ataques espirituais são, assim, intensos, por causa desse trabalho. Cada vez que você promove um trabalho no bem, né, que ajude as pessoas, vai tendo ataques. O evento, a evangelização, tudo isso vai promovendo cada vez mais ataques. Não que não deva existir, que até, como foi falado, é bom porque eles chegam e são atendidos, são, né, em verdadeiro processo de loucura, esses espíritos, e eles são tratados, é uma misericórdia de Deus ali, né? Então, por isso que tem que ter mesmo a vigilância que Jesus nos falava, né? Vigiar e orar. Recomendou, né? Mas se a gente sabe que há espíritos que combatem o Cordeiro até hoje, que é uma luta em glória, eles combatem achando que vão. Se Jesus é combatido, que dirá nós, né? Que ainda não praticamos o bem. A gente está tentando praticar o bem. Um esforço muito grande. Eu ouvi uma frase muito interessante, né? A gente sabe que deve praticar o bem, mas às vezes a gente não consegue, né? Então aí o nome dela é Isabel Salomão, ela falou, então pratique o bem pelo menos por inteligência, para depois você praticá-lo por amor, né? Naturalmente. Exato. Né? Porque por enquanto o bem, o amor, a caridade ainda não é não são virtudes naturais em nós. Nós estamos exercitando. Porque se já fosse natural, nós faríamos tranquilamente, a gente nem ia perceber. Mas nós ainda, né, nos planejamos para fazer, ainda questionamos se devemos ou não.
que ainda não é natural. Nós estamos ensaiando. Tudo isso a gente está ensaiando. Quando eu falo em público, eu sempre digo, eu ainda não faço caridade, eu ainda não amo, eu ainda não perdoo. Porque se eu disser, eu já amo, eu já perdoo, eu estou mentindo. Não posso lá na frente falar uma mentira. Porque se eu já perdoasse, eu nem iria me ofender. Nem perceberia a ofensa. Então, a gente ainda está tudo, a gente está ensaiando. Nós temos muita dificuldade ainda. Basta ver o que a gente está vivenciando hoje, gente. Nós estamos vivenciando coisas assim que eu não pensei que eu fosse ver nessa encarnação. Que a gente, às vezes, até se a gente não tiver uma fé alicerçada, a gente questiona certas coisas. Mas a gente precisa ter coragem e força de continuar e confiança, porque o mal faz muito barulho, mas o bem é tímido. Mas não podemos esquecer que o bem existe, está aí. Porque senão a gente acha que, poxa, perdemos tudo. Perdemos, né? Mas está difícil. A gente precisa ter muita confiança. Um mal que existe, que ainda me dá assim, horrores de ver, é a violência contra a mulher. É um mal assim tão primitivo, né? Que eu pensei que no século XXI isso já teria sido ultrapassado. E, meu Deus do céu, todo dia a gente ouve cada coisa. Estamos caminhando, né? Já foi pior. Isso antigamente era natural, era até incentivado. Nós já progredimos bastante nessa área e vamos progredir cada vez mais, né? A questão é mudar a nossa mente, a nossa forma de pensar, os costumes, só o tempo mesmo. Vamos, então, continuar, meninos? Vamos lá. Mas, e as armas? Perguntei. Acaso são utilizadas? Como não? Disse Alfredo pressuroso. Não temos balas de aço, mas temos projéteis elétricos. Naturalmente, a ninguém atacaremos. Nossa tarefa é de socorro e não de extermínio. No entanto, aduzi, sob forte impressão, qual é o efeito desses projéteis? Ajustam terrivelmente, respondeu ele, sorrindo. E, sobretudo, demonstram as possibilidades... Assustam, né? E, sobretudo, demonstram as possibilidades de uma defesa que ultrapassa a ofensiva. Mas apenas assustam? Tornei a interrogar. Alfredo sorriu, mas significadamente acrescentou. Poderiam causar a impressão de morte. Que diz? Exclamei com um insofreável espanto. O administrador meditou sobre instantes e, ponderando talvez a gravidade dos esclarecimentos, obtemperou. Meu amigo, se já não estamos na carne, busquemos desencarnar também os nossos pensamentos. As criaturas que se agarram aqui às impressões físicas estão sempre criando densidade para os seus veículos de manifestação. Da mesma forma que os espíritos dedicados à região superior estão sempre purificando e elevando esses mesmos veículos. Nossos projéteis, portanto, expulsam os inimigos do bem através das vibrações do medo, mas poderiam causar a ilusão da morte, atuando sobre o corpo denso dos nossos semelhantes menos adiantados no caminho da vida. A morte física na Terra não é igualmente pura impressão? Ninguém desaparece. O fenômeno é apenas de invisibilidade ou, por vezes, de ausência. Quanto à responsabilidade dos que matam, isto é outra coisa. E além desta observação, que é da alçada da justiça divina, temos a considerar igualmente que nesta esfera o corpo denso modificado pode ressurgir todos os dias pela matéria mental destinada à produção dele. Enquanto que, para obter o corpo físico, almas há que trabalhem por vezes durante séculos. Vicente e eu caláramos estupefatos. Alfredo sorriu serenamente e perguntou, bem-humorado: Vocês conhecem a lenda hindu da serpente e do santo? Ante a nossa expressão negativa, o administrador continuou:
Contam as tradições populares da Índia que existia uma serpente venenosa em certo campo. Ninguém se aventurava a passar por lá, receando-lhe o asfalto. Mas um santo homem, a serviço de Deus, buscou a região mais confiado no Senhor que em si mesmo. A serpente o atacou, desrespeitosa. Ele dominou-a, porém, com um olhar sereno e falou: minha irmã, é a lei que não façamos mal a ninguém. A víbora recolheu-se envergonhada. Continuou o sábio o seu caminho e a serpente modificou-se completamente. Procurou os lugares habitados pelo homem como desejosa de reparar os antigos crimes. Mostrou-se integralmente pacífica, mas, desde então, começaram a abusar dela. Quando lhe identificaram a submissão absoluta, homens, mulheres, crianças davam-lhe pedradas. A infeliz recolheu-se à toca desalentada. Vivia aflita, medrosa, desanimada. Eis, porém, que o santo voltou pelo mesmo caminho e deliberou a visitá-la. Espantou-se, observando tamanha ruína. A serpente contou-lhe então a história amargurada. Desejava ser boa, afável e carinhosa, mas as criaturas perseguiam-na e apedrejavam-na. O sábio pensou e respondeu após ouvi-la: mas, minha irmã, houve engano de tua parte. Aconselhei-te a não morderes ninguém, a não praticares o assassínio e a perseguição, mas não te disse que evitassem de assustar os maus. Não ataques as criaturas de Deus, nossas irmãs, no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não morda nem as firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os teus dentes e emitindo os teus silvos. Nesse momento, o Aniceto sorriu de maneira expressiva. O administrador fez longa pausa e concluiu: creio que a fábula dispensa comentários. E realmente, né, é esse equilíbrio. Não é você ser bobo e deixar com que as pessoas façam o que querem e você fique mal com aquilo, da mesma forma como aconteceu com a serpente, né? É saber se impor de maneira correta, né? Eu acho que é isso até que eles quiseram demonstrar de maneira figurada sobre as armas, né? Porque você vê que até na natureza os animais fazem isso. O gato, por exemplo, quando ele vê o cachorro, o que ele faz? Ele fica na ponta e eriça os pelos, né? Ele se põe de uma forma que assusta o outro bicho. Quantos animais, né? O macaco bate no chão, bate no peito para assustar o outro. Então, a mesma coisa que o que eles vão fazer. Eles não usam as armas para ferir, mas para assustar. Porque eles vão pensar o quê? Que morreu. Porque são irmãos altamente embrutecidos, muito mais próximos de nós, encarnados, que têm o perispírito bem grosseiro. São espíritos com um perispírito bem grosseiro. Então, tem as mesmas sensações que nós temos e as mesmas faltas. Quantos espíritos não chegam na reunião mediúnica dizendo que tem dor? Eles não têm dor, eles têm a lembrança, a sensação da lembrança da sensação daquela dor. Não tem mais dor, mas ficou a lembrança. A ferida sangra. É a lembrança daquilo tudo. Sente fome, sente necessidades mil, sente falta, às vezes, da droga, do que era o vício, de comer, beber, do sexo. Então, esses irmãos estão muito, assim, com o perispírito bem grosseiro. Então, eles vão dar essa descarga elétrica e vai dar a impressão que eles morreram. E depois vai se integrar de novo aquele perispírito, né? Vai voltar à forma, mas aparentemente morreu. Seria um remorrer. Eu acho que ele vai dizer isso aqui, que é como se fosse um remorrer. Alguém mais quer falar? Achei muito interessante essa passagem aqui do André. Não sei nem se a gente lê mais um capítulo. Na verdade, Ana Rita, é preciso que nós, né, que nos dizemos espíritas, tenhamos até esse preparo, né? Será que se a gente desencarnar agora, a gente está preparado para abrir mão de todas as sensações que a gente já está acostumado nessa encarnação?
Será que a gente consegue largar os vícios? Será que a gente consegue, sei lá, nos afastar dos amores e das pessoas amadas, principalmente nessa questão do sexo, né? Será que a gente consegue e está preparado para poder seguir? Será Eu que a acho que a gente maioria tem? não, Cláudio. Será que a gente já tem estudo? Será que a gente já Mas entende? eu acho que. Exatamente. Será que a gente já entende? Será que a gente pensa que vai desencarnar? A qualquer momento? É. Porque Mas, pouco sabe, se pensa até na uns anos morte. atrás, eu estou no Galileia desde 2008. E até uns anos atrás eu ainda tinha aquela ilusão, assim, realmente que, pô, eu vou morrer, mas eu estou estudando, eu sou espírita, eu estou me preparando, eu vou passar bem. Não vou passar bem. Não, eu não Eu tenho tenho essa tanto ilusão, não, vício. Cláudio. Eu tinha essa ilusão. Eu tenho Não, eu tanto não tenho mais, vício, não. tanta coisa. Quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu vou dar Exatamente. trabalho. Exatamente. Para minha tristeza, eu vou dar trabalho. Porque outro dia eu estava pensando nisso. Você está com saudade de alguém, você não pode estar perto, você passa um zap, você liga. Você vai estar no plano espiritual, você vai passar o quê? Você vai querer saber informações dos seus Não, clientes você pode queridos. fazer o pensamento. Mas não é assim, Eliane. A gente não está treinado. Até para usar o pensamento tem que ter treinamento. Tem que ter uma educação, porque senão eu posso perturbar o meu ente querido. É Então, eu vou estar verdade. ali. Eu vou te perguntar uma coisa, Eliane. Será que quando você desencarnar, você vai continuar sendo Eliane? Será que você vai ter ainda os pensamentos que você mantém hoje, enquanto você está na carne, nesse momento? Entendeu? Será que o seu passado, das outras encarnações, quando ressurgirem pós seu desencarne daqui, como será que é isso? Nem isso a gente entende, a gente não sabe. Mas nem precisa ser de outras encarnações dessa mesma, Cláudia. Dessa mesmo, né? Já vai me perturbar, já vai nos perturbar dessa mesma. O que deixamos de fazer, o que nós tínhamos programado e não fizemos. Nós temos muitos vínculos com os nossos entes queridos, e conforme o tempo vai passando, vão chegando outras pessoas que vão, né, tomando o nosso coração. Acredito que poucos, mas muito poucos mesmo, estejam assim, preparados para esse lugar. Pode chegar a qualquer momento. A pandemia mostrou para a gente. Essa semana foi ontem. Foi terça-feira. Eu no ônibus, um senhorzinho foi atravessar a rua, graças a Deus eu não vi, foi atropelado e de uma forma assim terrível. Quer dizer, o senhorzinho estava indo trabalhar, duvido que ele levantou naquele dia pensando assim, bom, hoje eu posso desencarnar. Porque a coisa foi tão rápida que eu acho que ele nem viu que tinha sido atropelado por um ônibus, nem sentiu. Então, a gente está preparado para essas coisas? Depois que esse senhor desencarnou, eu fiquei pensando, a gente está preparado para sair para trabalhar e não voltar? Porque você sai para trabalhar, você beija sua esposa, beija seu marido, sei lá. Você se despede dos seus animais, fecha a sua casa e vai trabalhar. E se você não voltar? Quem vai dizer que não? Traga aí o som. Então, a gente, como o Cláudio falou, eu falo por mim, vou dar trabalho. Porque sou apegada, tenho dificuldade com certas mudanças. A mudança assim, de certas estruturas me perturba, então não vou dar trabalho? Claro que vou. Já estou até preparando a reunião mediúnica para me receber. Quantos espíritos a gente não vê, né, também, que aparecem nas reuniões mediúnicas e não sabem que desencarnaram? Sim, vou para acontecer um problema na sua vida. Para onde você vai? Para casa. É o primeiro lugar que a gente vai. A pessoa, vou para o centro espírita. Vai nada. O primeiro lugar que você vai é para casa. Depois, você vai bater no centro espírita. Primeiro, a gente vai em casa. Porque é o nosso refúgio. É o nosso ninho. Então, é muito complicado. Isso que o Cláudio levantou é importante até para a gente se questionar. Estamos preparados? A maioria não. Por isso que quanto mais lúcido, né, quanto mais a gente puder estudar, né, para isso será melhor. Eu vejo dessa forma, né? Entender os mecanismos da vida. Todos nós estamos estudando, mas mesmo assim a gente tem perturbações. No plano espiritual é diferente, não é igual aqui.
Você vê que Olha, o pai Bezerra de Menezes, ele, toda a constituição dele, ele teve poucos minutos de perturbações. Imagina nós, que estão muito além, muito, porque muito nós abaixo. temos amarras, coisas que nos prendem, coisas Então, que somos Cláudio, ligados, coisas materiais, amores, família, tudo isso são cordas que nos prendem. é por Eu isso, acho que Cláudio, sim. que eu gostaria Mas de a gente falar tem para que pensar o Cláudio. seguinte, gente, que eu, por exemplo, vou fazer 30 anos de doutrina. Eu tenho muito mais preocupação com o meu desencarne agora do que antes. E sei de mais coisas. Eu gostaria de falar para Cláudio que eu não sei, Cláudio, realmente responder como estarei do outro lado, porque vai vir outras encarnações também acompanhando as lembranças, de repente, de outras encarnações. Então, eu não posso te confirmar para você como está. Com o tempo, o que vai dizer, né? Mas eu sei que eu vou passar por bastante tormentos. Isso eu já sei. Não sei. Essa minha caminhada, é estudar, tentar botar em prática e vivenciando o evangelho e colocando mais dentro de mim a mudança, a minha transformação moral e seguir no bem. Uma vez eu escutei uma pessoa lá no centro que ela aconselhou a mãe, que a mãe não era espírita, a mãe era evangélica, e ela tinha muita preocupação com a mãe. E ela falava assim, mãe, se você chegar num lugar que você não reconhece ninguém, pensa logo em Jesus e faz uma prece. E eu trouxe isso para a minha vida. Então, na hora do nosso desencarne, se a gente estiver num lugar que a gente não reconhece, pensar em Jesus e fazer uma prece. E aí sim a gente vai movimentar forças para ser socorrido. E não vamos ficar na ilusão, né, de que vamos desencarnar, né? Top de linha. Ô, Não vai. Rita, mas todos nós, quando está desencarnando, nós vamos ter alguém acompanhando nós, né? E depois? Sim, mas a gente vai... Você só esquece o seguinte, nós entramos num estado de perturbação. Sim. Para o doutor Bezerra de Menezes foi 5 minutos, mas para outros espíritos tem séculos. Para mim, vai depender do nosso estado de perturbação. Sim. Do equilíbrio também, né? Do equilíbrio. Equilíbrio da consciência. Como ele estaria a nossa consciência, né? Então, é complicado. Precisamos pensar nisso. Vamos pensar, sem perturbação, mas precisamos sem perturbação. Pensar nisso. Nós não vamos ler outro capítulo, porque não compensaria, também ia ficar muito extenso. Se ninguém quiser falar mais nada, vamos fazer nossa prece. Pedir que quem for fazer a prece envolver o planeta Terra. Hoje eu estava até ouvindo uma mensagem do Chico no Pinga Fogo, ele falando dessa questão da guerra, né? Se o mundo passasse sem a Terceira Guerra Mundial, que nós teríamos um avanço espiritual muito grande, até na parte de tecnologia, de vida mesmo, né? Nós estamos à beira de uma terceira guerra, então que Jesus possa nos auxiliar. Pensando nisso, Rita, eu estava pensando, né, por exemplo, algumas pessoas querem essa guerra, mas muitas não. Compensa-se nessa energia? Até monetariamente também. Porque mexe com a questão das armas, das indústrias das armas e outros interesses aí por trás, né? Agora que o ser humano tenha juízo, né? Porque quando a gente acontece uma coisa dessa, a gente paga coletivamente. Claro que uns mais, outros menos, mas é um erro da humanidade. O Chico até falava sobre isso. Nós estamos no mesmo barco, gente. Num mundo globalizado. A coisa é lá longe de nós, mas já está chegando aqui. E espiritualmente falando, comprometimento que nós vamos assumindo. Então, que a gente possa pedir, né, fazer muita oração para que nós, como humanidade, tenhamos juízo e esperança que isso passe, né? Quem gostaria de fazer a prece? Um voluntário? Eu faço. Posso fazer? Pode, por favor. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, essa oportunidade de estarmos estudando juntos as obras de André Luiz, Senhor. Que possamos aprender cada vez mais e querer, Senhor,
nos tornarmos pessoas melhores. Rogamos a Ti, Senhor, por um momento tão difícil que o planeta está passando, dessa guerra, que os irmãos envolvidos nessa guerra, liderando, Senhor, possa ser amparado, possa ter a sua misericórdia e afastado, Senhor, toda a influência do mal. Que os espíritos trabalhadores da sua seara possam auxiliar a todos que estão envolvidos. Possamos, Senhor, vibrar no bem, para que tudo passe como sempre passou na história humana. Agradecemos agora e sempre. Muito obrigada, Senhor.